Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou Darwin Valente e após as repercussões da entrevista exclusiva do prefeito Marcos Melo, que disse pela primeira vez publicamente que será candidato à reeleição, hoje eu vou entrevistar mais um prefeiturável, o petista Rodrigo Valverde. A entrevista vem logo depois que eu contar que o Partido Liberal PL, comandado pelo ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, irá iniciar o ano legislativo em Brasília como a quarta maior força política da Câmara dos Deputados. O partido conseguiu levar para os seus quadros pelo menos 8 dos 19 deputados que trocaram de partido durante a atual legislatura, especialmente após as restrições impostas pela lei eleitoral às pequenas agremiações partidárias. O PL conta hoje com 40 deputados e está muito perto do terceiro colocado no ranking do poder, o PP, que tem 41 integrantes na Câmara Federal. A maior bancada ainda é do PT, que conta com 53 deputados, mas este posto é dividido com o PSL, o partido que ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro, que já não está mais no partido. O PSL também possui 53 parlamentares, mas corre o risco de esvaziamento caso o presidente Bolsonaro consiga organizar o seu novo partido, Aliança pelo Brasil. Aliás, aqui em Mogi das Cruzes, integrantes do antigo PSL já vêm coletando assinaturas para que o Aliança pelo Brasil possa ser registrado pelo presidente. O terceiro maior partido é o PP, que já foi de Paulo Maluf e tem hoje 41 membros na Câmara dos Deputados. Atrás do PL, o quinto maior partido no ranking do poder da Câmara é o PSD, dirigido por Gilberto Kassab, que tem entre os seus 37 parlamentares o deputado federal mogiano Marco Aurélio Bertaioli. Logo depois aparecem PSDB e MDB, com 33 deputados cada um. O levantamento feito pelo site Congresso em Foco, especializado na cobertura da Câmara e do Senado Federal, indica que Valdemar Costa Neto tem se empenhado pessoalmente para fazer o seu partido crescer cada dia mais. Costa Neto usa todo o prestígio que ainda desfruta em Brasília para atrair novos integrantes para a bancada de seu partido, valendo-se de algo que vale ouro na capital federal da política, que é a palavra. É isso mesmo, Valdemar Costa Neto tem fama de cumprir o que promete entre os políticos brasilienses. Por isso, ao ligar pessoalmente para os deputados e propor a eles a mudança de partido, o manda-chuva é quase sempre atendido, mesmo, vejam só, não ocupando qualquer cargo político na capital federal e nem mesmo qualquer posto dentro da hierarquia de comando do PL. Algo realmente surpreendente para quem chegou a ser preso durante o episódio do Mensalão, mas que agora desfruta do perdão de sua pena após o indulto presidencial obtido em 2016. Costa Neto não é politicamente forte apenas em Brasília. Seu partido, em Mogi, terá um peso inquestionável na disputa pela sucessão municipal em Mogi das Cruzes neste final de ano. Há quem diga que poderá até mesmo vir a indicar o vice na futura chapa do atual prefeito e candidato à reeleição, Marcos Melo. Mas isso vai ser assunto para uma outra coluna. Agora eu quero chamar a atenção dos internautas para mais uma entrevista do nosso podcast Informação. Desta vez, o entrevistado será o vereador Rodrigo Valverde, virtual candidato à Prefeitura de Mogi pelo PT. Vamos à entrevista. Eu converso hoje com o vereador do Partido dos Trabalhadores, Rodrigo Valverde, que exerce seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Rodrigo, passados os primeiros 4 anos de mandato, você já é candidato a prefeito de Mogi? Sou pré-candidato por força de lei, mas o partido já deliberou no dia 13 de dezembro de 2019 o fim das inscrições para os filiados que desejariam ser candidatos e só teve a minha inscrição. Então foi unânime a decisão e eu sou o pré-candidato único do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2020.
Agora, o Rodrigo, o PT sempre teve dificuldade de unificar o partido aqui na cidade em torno dos seus candidatos a prefeito no passado. Como é que está essa situação hoje? Então, acho que 2 pontos pesaram para ter essa histórica unanimidade sem os conflitos, né, costumeiros. Uma é o governo atual municipal está muito desgastado e a gente ter se destacado na oposição ao governo local. O outro motivo que pesou muito foi a conjuntura nacional, né, esse avanço da extrema-direita em todo o mundo e também no Brasil, e aí precisa de ter uma unificação do campo progressista. Isso também pesou para ter essa unidade em torno do meu nome. Agora, o Rodrigo vai para a campanha com apoio de quais partidos, além do PT? Fora o Partido dos Trabalhadores, 3 partidos já se posicionaram publicamente, né? O PSOL, o Partido da Mobilização Nacional, o PMN, e o partido mais novo do Brasil, a Unidade Popular. Fora esses partidos, a gente está em negociação com outros diversos partidos, né? Tenho esperança de ter pelo menos mais 4 partidos até junho desse ano. Ficou evidente na eleição presidencial passada uma rejeição muito grande ao Partido dos Trabalhadores, que facilitou até mesmo a eleição de Jair Bolsonaro. Como é que você pretende conduzir essa questão para não ser vítima dessa rejeição ao partido? Essa rejeição incontestável aí que muito me atrapalha nesse momento de pré-campanha, me atrapalha até mais do que a falta de estrutura financeira. Eu quero trabalhar aí com 2 pontos muito positivos, né, em meu favor. O primeiro, que eleição municipal, essa questão nacional pesa muito pouco. A questão municipal é mais pessoal, os munícipes, eles escolhem a pessoa, eles conhecem a pessoa, eles têm contato com a pessoa, então pesa muito pouco essa questão ideológica, essa questão de geopolítica, de macropolítica. Então, e na esfera pessoal, meu nome é muito bem visto na cidade. Eu nasci aqui, cresci aqui, trabalhei aqui, casei aqui. Então, fui em todos os bairros da cidade, tenho atuação em absolutamente todos os bairros da cidade. Isso favorece muito a minimizar essa rejeição partidária. E a outra questão é o próprio cenário, que num primeiro momento as pessoas acreditaram numa narrativa que tudo estava ruim no país por conta de um partido político, a qual eu faço parte, mas conforme passam os anos, as pessoas vão tendo mais saudade daquele momento. A vida das pessoas estava muito melhor no momento que era governado pelo governo Lula, por exemplo, do que do impeachment para cá, do que de novembro de 2014 para cá, que o país está sob um golpe e as pessoas estão avaliando quando que aumentou o desemprego. Por que tem essa crise? Por que o povo perdeu direitos? Por que o povo perdeu renda? Por que o Brasil está perdendo a sua soberania? Esse debate também é positivo para o meu lado. Rodrigo, como é que você pretende conduzir a sua campanha? Mais em cima da crítica à administração municipal ou apresentando propostas? Sem dúvida nenhuma, né? Sou mogiano, conheço bem, sem dúvida nenhuma as pessoas aqui não gostam de crítica pela crítica. As pessoas gostam de propostas. E esse grupo que governa, hoje o prefeito é o Marcos Mello, o vice é o Juliano Abbe. O Marcos Mello era o braço direito do Bertaioli. O Bertaioli foi apoiado pelo Junge, o Junge foi apoiado pelo Valdemar. Todo mundo se lembra que esse grupo está aí há muito tempo. E eu acredito que teve uma estagnação. O orçamento da cidade está muito engessado, são muitos compromissos e se a gente romper com esses compromissos orçamentários, é possível a gente resolver vários problemas históricos da cidade. Dá pra gente resolver, por exemplo, boa parte das enchentes da cidade. Tem pontos aqui que não tem desculpa porque ainda não teve uma obra de macro-drenagem. Dá pra gente resolver o problema do transporte público, que o orçamento é muito engessado com a questão do transporte público. Dá pra gente exigir uma contrapartida financeira dos grandes empreendimentos da cidade que obrigam a engessar um orçamento para grandes obras públicas pagas pelo povo, que beneficiam esses empreendimentos particulares. Se a gente exigir uma contrapartida, dá para a gente avançar também em grandes obras que vai resolver o problema da mobilidade urbana, por exemplo, e a própria geração de emprego. Rodrigo, agora com relação à questão da montagem da sua chapa, como é que está a organização da chapa para disputar a Câmara Municipal?
Então, o Partido dos Trabalhadores está com um problema muito bom para ser resolvido. A gente tem 60 filiados dispostos a serem candidatos e outros 60 topando se filiarem ao PT. Esse problema é um problema positivo, né, que só cabe em 35, sendo que 1/3, 30% tem que ser reservado para gênero. E a gente está com outros 3 partidos que a gente vai ajudar na montagem desses outros 3 partidos e também vai ter candidatos suficientes para a gente montar até outros partidos, que o prazo final agora é 3 de abril. Né? 4 de outubro a eleição, pode se filiar até 4 de abril, mas a gente quer resolver tudo até o dia 3 para não deixar para a última hora. A chapa então está montada? A chapa está completa, a gente tem hoje 136 pré-candidatos, 60 já afiliados ao Partido dos Trabalhadores, que eu preciso conversar com esses 60, que uma parte vai ter que se desfiliar para disputar a eleição por outro partido. O que é que muda nessa campanha sem a coligação para a eleição proporcional? É bom e é ruim. O que é bom? Os partidos de fato não vão poder mais ser partidos de aluguel, né? Os seus dirigentes vão ter que se empenhar e não ficar ali no ostracismo esperando alugar a sua legenda para alguém. Então agora todos os dirigentes partidários têm que trabalhar para montar a sua chapa. Não tem mais a possibilidade de você ter um candidato só, 2 candidatos e coligar com outro partido. Isso acabou. E a parte ruim, ou talvez a sociedade não veja assim, mas vai aumentar o número de candidatos. Porque cada partido pode ter 35 candidatos. A gente tem 33 partidos políticos no Brasil. Se todos eles conseguirem completar a sua chapa, quantos candidatos terá na cidade? Você fez uma análise recentemente e até chegou a apresentar nas redes sociais a respeito da composição partidária do país hoje e a posição desses partidos aqui em Mogi. Qual é a análise que dá para fazer? Olha, por hora eu nunca vi isso. Tem 9 pré-candidatos a prefeitos na cidade, justamente pela nova legislação que o partido não pode se coligar proporcionalmente com outros na eleição de vereadores. Isso obriga vários partidos a lançarem candidatos próprios, porque teoricamente fica mais fácil montar uma chapa e fica mais fácil puxar votos para essa chapa, para eleger vereadores. Então, a gente teve um boom de candidatos, 9 candidatos. A gente lembra as últimas eleições aí que a gente teve, por exemplo, na última teve só 3 candidatos. Eu estou trabalhando para esvaziar esse número aí. Eu estou vendo se pelo menos uns 2 ou 3 se unam à minha pré-candidatura e a gente saia junto nas eleições. Agora, você pretende contar com a presença do ex-presidente Lula na sua campanha aqui em Mogi, Rodrigo? É uma figura, né? Pela pesquisa, Sérgio Moro e Lula são as 2 figuras mais influentes do país. Então a gente não pode abrir mão de uma liderança dessa. O Lula é uma figura que, embora seja o primeiro ou o segundo maior líder do país neste momento, ele também atrai uma grande rejeição. Então, a avaliação que a gente tem interna é que o Lula vindo em Mogi, ele nos leva para o segundo turno. Mas é perigoso acontecer igual o fenômeno da Haddad, as pessoas votarem num candidato anti-Lula. Então a gente precisa estudar qual a melhor estratégia, ver se vai minorar essa rejeição que a figura do Lula hoje traz aqui na cidade. Mas eu, pessoalmente, reconheço, de todas as pessoas da história do Brasil, ele foi o que mais fez pela população brasileira, foi o que mais colocou o potencial do Brasil no cenário internacional, no seu potencial máximo. Então eu vejo com bons olhos a vinda do Lula em Mogi das Cruzes. Ok, conversei com o Rodrigo Valverde, vereador do Partido dos Trabalhadores e pré-candidato a prefeito de Mogi. Ok, eu sou o Darwin Valente e prometo voltar amanhã com mais notícias para os nossos internautas no podcast Informação. Até lá, amigos. Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!